Sejam muito bem-vindos ao mundo do turismo. O turismo fala sobre experiências, deslocamentos e ocupações. O turismo interliga política, economia, história, tecnologia, sociedade. Enfim, turismo é um mundo e movimenta o mundo. Eu sou Milene Ferreira e aqui nesse podcast tratamos de temas que compõem o mundo do turismo. Fazemos debates e reflexões sobre teoria, tendências e áreas do mercado. Estou aqui com meu amigo para fechar mais um ano. Seja muito bem-vindo, Lucas Gamonal. Muito obrigado, Milene, fechando mais um ano com chave de ouro. E nesse último episódio de 2025, seguimos com participações para além das fronteiras do Rio de Janeiro. E temos hoje um convidado ilustre, diretamente de Juiz de Fora, não é isso? É isso. Pois é, Lucas, estamos aqui super honrados por essa participação aqui no nosso pod. O convidado hoje é doutor em Sociologia pela Universidade de Sorbonne, em Paris, mestre em Comunicação Social pela Facom, da UFJF e especialista em Gestão de Negócios e Empreendedorismo pela Faculdade de Administração, também pela UFJF. É turismólogo, então temos aqui uma mesa de turismóloga, qual eu sempre fico muito feliz e honrada. É graduado em Turismo pela Faculdade de Turismo de Santos Dumont. Tem uma ampla atuação no turismo por diversas áreas que vamos falar nesse episódio. E, por último, e não menos importante, não existe ex, né? Foi e é nosso professor. Ele é professor do Departamento de Turismo da UFJF e a gente tem orgulho de dizer isso, né? O nosso querido professor Marcelo do Carmo. Como você disse, né, Milene, foi ontem, ano passado, né, então a gente, quando o Marcelo estava começando a dar aula, né, que tem pouco tempo também. Foi ali. Então uma honra, Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Sou eu que agradeço essa oportunidade, em se considerando que eu leciono na universidade há 24 anos, realmente foi ontem. Vocês foram minha aluna, meu aluno, efetivamente ontem. É um prazer estar aqui discutindo um pouquinho sobre turismo, falando da minha experiência e trazendo essa experiência aqui, conforme vocês mesmos disseram, né, para além das fronteiras de Minas Gerais, da UFJF, nesse campus tão rico que é o campus da UERJ, e hoje aqui nesse ambiente da comunicação, né, que tem dialogado cada vez mais com o turismo. Muito bem. Bom, Marcelo, a gente sempre gosta de começar o nosso programa perguntando um pouquinho como é que o turismo, né, de que maneira o turismo entra na sua vida? Como é que foi essa escolha de fazer a graduação? O que te motivou? Essa é uma história engraçada. Em 1990 eu passei no vestibular, para a Faculdade de Comunicação da UFJF. Fiz 3 anos a Faculdade de Comunicação e quando eu fui cobrir um dia na delegacia de polícia, era um dia que eu ia fazer, né, notícias sobre a realidade da delegacia, a página policial, naquele dia eu desisti de comunicação porque eu entendi que não era nada daquilo que eu queria fazer na minha vida. Eu achava que jornalismo era escrever livre, era escrever sobre temas interessantes e aquele dia foi extremamente decepcionante. Ao mesmo tempo, foi o momento em que eu comecei a trabalhar com eventos, com casa noturna. Então falei, é hora de eu começar a estudar administração. Fiz outro vestibular e fui cursar administração numa faculdade chamada Machado Sobrinho. Mais 3 anos de Machado Sobrinho, também numa realidade de administração muito antiquada, na qual eu não me enquadrei e novamente desisti. E aí me mudei para Belo Horizonte em função de trabalho. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu me deparei pela primeira vez, tive notícia, soube da existência de uma faculdade de turismo, que é a Faculdade Newton Paiva. E aí, quando eu pensei, quando eu liguei os pontos, eu falei, turismo nada mais eu já tinha uma experiência grande com a realização de eventos, com a administração de restaurantes, casas noturnas, e aí eu pensei, gente, eu liguei na realidade Lé Concré, né? Turismo nada mais do que comunicação mais administração.
Então eu peguei todas aquelas disciplinas que eu já tinha cursado, apresentei naquela faculdade Newton Paiva, em Belo Horizonte, e rapidinho entrei no curso e cursei ali, lá na frente, cursei 2 anos. Nesse meio tempo, Juiz de Fora estava inaugurando uma casa noturna chamada Privilégio. Eu fui contratado para que eu administrasse, e aí novamente peguei todas as minhas coisas, voltei para Juiz de Fora e concluí o curso em Santos Dumont. Era uma faculdade recém-criada, eu fui aluno formando de uma das primeiras turmas. Então o turismo entra na minha vida a partir da organização de eventos, da administração de bares e restaurantes, mas muito a partir de um entendimento, ou como resultado de um entendimento de que turismo, e eu coaduno, continuo tendo essa mesma ideia, que turismo é muito do resultado de ferramentas de comunicação e de administração trabalhadas juntas, resultado de um esforço comum. Sim. Gente, eu tô impressionado, porque eu não sabia de nada disso. E olha que eu te conheço. Na realidade, eu passei 12 anos na universidade e eu fui muito criticado por esses 12 anos, e eu mesmo muitas vezes me critiquei achando que eu estava perdendo tempo. Sim. 12 anos na universidade. Hoje eu falo que foram 12 anos em que eu fiquei aprendendo o meu ofício de professor. Então hoje eu agradeço essa longa temporada na universidade, que eu fiquei ali, estava sem eu saber, obviamente, eu não tinha, apesar de eu vir de uma família onde a maior parte são professoras, minhas irmãs são todas professoras, minha mãe é professora, eu nunca pensava que eu iria me tornar professor. Fiz o concurso da UFJF aleatoriamente, não podia imaginar jamais que eu iria passar, mas depois que eu passei no concurso, depois que eu me tornei professor, eu entendi que eu estava tendo um grande aulão de como ser professor nesses 12 anos em que eu passei ali como aluno. Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. E cada dia isso faz mais sentido. E depois também você foi consolidando essas formações, né? Na especialização, mestrado, doutorado. Elas vêm sendo amarradas, né? Eu acho que o interessante, né, da vida acadêmica, do contato diário com a universidade, seja como aluno ou como professor, porque nós estamos num constante processo de retroalimentação, né? É um processo que nunca termina. Quando a gente deixa de aprender, quando a gente começa a ensinar, quando essa relação que tem que ser dialógica, ela começa e quando ela termina, eu acho que isso não tem fim, né? Eu acho que isso que é o alimento, é isso que é a mola propulsora da universidade. Acho que esse é o papel da universidade, né? Fomentar discussões, fomentar diálogos, né? Sim. E eu me lembro muito das aulas de alimentos e bebidas, né? Isso. Que você ministrou pra gente. Eu, por exemplo, trabalhava no Privilégio à época, então a gente falava sobre isso. Você começou a contar pra gente sobre essas experiências no mundo dos eventos, né? Então, ia pedir para você contar um pouquinho pra gente sobre essas primeiras experiências profissionais no Privilégio, no Fátima Buffet, enfim, como elas também formaram você para chegar até aqui, né? Na realidade, eu sempre fui muito ligado à gastronomia, família italiana, né? Todo mundo, muita comida em casa. Meus avós sempre cozinharam muito, muito bem, sejam meus avós paternos ou maternos. A gastronomia sempre teve um espaço muito importante, afetivo, muito importante na minha família. Do meu avô, que era um excelente doceiro, a comida farta, né, variada, dos almoços familiares, dominicais. Eu acho que isso tudo foi inconscientemente contribuindo, me formando, e aí de repente eu me vi trabalhando em bares, restaurantes, e tão logo eu me mudei para Juiz de Fora,
quando fazia comunicação, eu me inscrevia em todos aqueles cursinhos do Senac, que na época eram muitos. Buffet, montagem de mesa, salada, não sei das quantas. Eu era rato do Senac. Os cursos eram à noite e gratuitos. E aí eu fui desenvolvendo ainda mais o gosto, mas ao mesmo tempo a técnica. E aí eu comecei a aplicar. Essa sempre foi uma mão de obra escassa. Por isso que eu falo que ao mesmo tempo em que eu desenvolvia o conhecimento, o apreço, o gosto pela gastronomia, se esse gosto, se essa paixão, ela viesse descolada de um estudo, de um aprendizado sobre administração, não daria certo. Porque fazer um buffet, administrar uma casa noturna, isso por melhor que seja a festa, por melhores que sejam os salgados ou a bebida servida, isso é resultado de uma matemática milimétrica, porque se eu puder, e aí eu estou falando um pouquinho do que eu falo em sala de aula, se eu errar nas quantidades de um buffet, e isso é um perigo, e para isso tem métrica, quantidades médias de consumo de convidado, aquilo que deveria ser lucro acaba ficando retido em produto ou perda. Então o que eu falo é assim, há um buffet, uma festa, uma casa noturna, é uma empresa que tem uma programação muito longa, uma festa de 15 anos, um baile de formatura, ele é formatado durante um ano, ele tem a duração de 4, 6, 8 horas no máximo, e ele tem que ser lucrativo. E aí, se você compra mais salgados ou bebidas ou sei lá o que, você compromete efetivamente a lucratividade desse trabalho de 6, 12, 18 meses. Então, é uma engrenagem extremamente justa. E não adianta nada você ter os melhores salgados, as melhores bebidas e não ter uma equipe bem preparada. E aí você tem tudo isso, mas a música não deu certo. Acho que aí tem, óbvio, que aliado à formação, que eu sempre tive o cuidado de me atualizar, desde os cursos do Senac até cursos internacionais, essa minha observação. E a prática, né? Também aprendi muito na prática, vendo, fazendo, ocupando todos esses espaços e muito trabalho. Acho que eu também tenho que ressaltar que eu fiquei 20 anos fazendo eventos, buffets. Hoje eu tenho até pânico quando eu falo em buffets, em coxinhas fritas, porque é realmente muito desgastante. Mas para a gente avançar nessa pauta, eu deixei o privilégio, eu passei no concurso em 2003. E em 2003 eu fazia muitos eventos. Eu fazia em 2003 festas de 15 anos para 500 convidados que custavam 100, 200 mil reais em 2003. E eu não abaixava um centavo porque eu tinha certeza que eu tinha o melhor produto nas mãos. E com isso eu tinha um salário muito bom para aquela época. Mas mesmo diante desse salário muito bom e de todo o glamour que envolve noite, eventos, festas, eu abandonei tudo isso e fui para a universidade entrando com o menor salário. Entrei como professor assistente, que é a base da pirâmide dos professores, ganhando o menor salário. Fui muito criticado por essa mudança, por essa tomada de decisão. Me questionei demais, com medo de eu me tornar aquele servidor público sentado na última mesa, que não trabalha, essa imagem negativa que nós temos do serviço público. Mas passados 24 anos, eu não me arrependo em nenhum segundo dessa tomada de decisão séria que eu fiz, porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e como ela me ajudou no cidadão que eu sou hoje, na pessoa que eu sou hoje. Eu não me vejo... eu não sei como eu seria se eu não tivesse tomado essa decisão lá em 2003. Apesar de todo esse glamour que envolve
o universo das festas e da noite, da boate. Sim. É isso aí. E para usar um termo, como o pessoal fala, é uma cachaça, né? É difícil de largar. Literalmente é uma cachaça. Se eu tivesse bebendo cachaça até hoje, eu estaria um maracujá de gaveta e um alcoólatra. Bom, mas é muito interessante você trazer isso, Marcelo, porque mostra o quanto o turismo é multidisciplinar, né? Tanto na sua trajetória, que foi ali costurando através da administração, enfim, da comunicação, mas também o quanto é importante você levar a sua prática, o seu ofício para a sala de aula e vice-versa. Isso é muito interessante. E aí, pensando também nessa multidisciplinaridade, no papel responsável do turismo, eu sempre gosto muito de falar e de tocar as pessoas, né? Vocês que nos assistem também, o quanto o turismo é potente. As pessoas muitas vezes subestimam o turismo, né? E aí a gente passa um pouco para um outro lado, Marcelo. A gente fala, antes de você, por exemplo, assumir, que a gente vai falar isso daqui a pouco, antes de você assumir a Secretaria de Turismo de Juiz de Fora, que foi um cargo importantíssimo, você já começou a ter ali experiências com a gestão pública também. Você foi vice-presidente do Contur, você atuou como consultor do Ministério do Turismo, você foi passando por essas esferas, digamos assim. Com essas experiências, então, somadas, como é que isso moldou um pouco a sua visão de gestão pública no turismo? Eu falo que, apesar do turismo, hoje o turismo é uma mola propulsora da economia, é extremamente importante. Nós vemos a situação atual hoje, os números atuais, seja no Brasil, os avanços que o turismo internacional, inclusive, está tendo no Brasil, os números em nível mundial. Sem dúvida, as discussões sobre o tempo livre, a reforma, né, as reformas trabalhistas, a maneira como hoje nós estamos revendo a utilização do tempo livre. Outro dia estava lendo que na Noruega os médicos, ao invés de receitarem remédios, estão receitando viagens. Então só aí a gente já coloca o turismo numa posição de muito destaque. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é um equívoco no meu entendimento, é que o turismo é a galinha dos ovos de ouro. Eu vou abrir uma pousada, eu vou pintar a minha cidade, eu vou fazer a festa de algum produto que a minha cidade tenha como carro-chefe e todo mundo vai ficar rico em 6 meses e acabaram-se todos os problemas econômicos e sociais da cidade, da região e do país. O que para mim é um gravíssimo erro e um grande entrave. Por quê? No meu entendimento, e aí começa a entrar a gestão pública. No meu entendimento, turismo é uma atividade de comunicação, de administração e de planejamento. E quando eu insiro a palavra planejamento, eu meio que coloco como sinônimo de gestão pública, de política pública, de ações de longo prazo. Porque a minha experiência me deixa ver que a iniciativa privada ela quer respostas rápidas. Ela quer encher o hotel nesse fim de semana, mas ela não está, via de regra, preocupada em encher os hotéis todos os fins de semana. Ela sabe que a maré dos negócios vai, como sempre foi, ter fins de semana mais cheios e fins de semana mais vazios. E ela não consegue, por uma miopia, e eu estou falando da realidade Brasil e talvez da nossa cidade de Juiz de Fora, fazer uma análise macro de qual é a taxa de ocupação hoteleira anual do meu hotel. E quais são as diferenças que ocorreram nessa taxa de ocupação hoteleira de 2024 com relação a 2025? Para a gente perceber o que avançou, o que retraiu, o que pode ser modificado e quais políticas precisam ser implantadas. Então, o que eu percebo é uma iniciativa privada querendo resultados muito rápidos e se não houver, e a gente já começa a perceber a mudança, uma interseção e muitas vezes um direcionamento, uma tomada de decisão, o ato de capitanear pela gestão pública a falência desse sistema chamado turismo.
Então, muitas das vezes, e aí eu estou falando também da minha experiência, nas diversas vezes em que eu lidei com a gestão pública, a gestão pública ela fica sempre a reboque da tomada de decisões da iniciativa privada, mas quando o bicho pega, é a iniciativa privada a responsável pelos bons ou ruins resultados e aquela que deve encontrar soluções. E muitas das soluções, infelizmente, vão passar pelo aporte de recurso financeiro. Eu sempre, em todas as discussões que eu participo, eu falo, a participação da gestão pública na gestão do turismo é muito mais do que aporte de recurso financeiro. Até porque nós sabemos as dificuldades com recursos públicos em todas as áreas no nosso país e nós temos que ser também estar muito cientes que o turismo está lá no final da fila do pão. Nós temos realidades muito mais urgentes a serem sanadas. E também não vamos aqui mentirmos e falarmos que a maior urgência do Brasil nesse momento é resolver o problema do turismo. Não é. Então, o que eu penso, e eu sinto um descompasso, é entre a urgência que a iniciativa privada exige, requer, porque ela tem boletos para vencer todo o início de semana, e essa demora, essa morosidade, essa burocracia que é característica do serviço público e que se torna ainda mais difícil porque não há planejamento e não há estabelecimento de políticas de médio e longo prazo. O serviço público não vai apagar o fogo. Vou dar um exemplo. Se nós quisermos resolver o problema do carnaval de qualquer cidade que seja, se nós começarmos a resolver hoje, em dezembro, nós não teremos carnaval em 2026. Estou dando um exemplo, só para falar que em 3 meses a gestão pública não consegue fazer nada. Sim. Marcelo, isso, né? O turismo é uma pasta muito sensível, muito estratégica. Acho que é importante ressaltar que quando você assume a secretaria, é a primeira vez que existe uma secretaria de turismo na cidade, né? Isso é permeado por expectativas, por, enfim, pressões mesmo, né? Imagino. E aí, como é trabalhar na prática isso, né? Estabelecer metas, estabelecer prioridades. Um orçamento possivelmente muito limitado. Zerado. Sim. Não, acho que a criação da Secretaria de Turismo em Juiz de Fora pela prefeita Margarida Salomão é um ato heróico. Em Minas Gerais, há 4 cidades que têm Secretaria de Turismo exclusivamente. Porque na maior parte das vezes elas são turismo e cultura, turismo e administração, cultura e esporte, ou seja, ela sempre vem a reboque. Sim. Como se tudo fosse a mesma coisa. Como se todo mundo que entendesse de esporte, entendesse de turismo e de administração e de desenvolvimento econômico, o que depõe muito contra nós. Sim. Porque, no meu entendimento, os maiores erros na gestão pública do turismo é ele estar nas mãos de pessoas que não são técnicas estudiosas do turismo. E aí todo mundo sai atirando para tudo enquanto é lado, sempre com o objetivo de respostas rápidas. Sim. Quem não é do setor acha que é fácil. Quem não é do setor quer respostas rápidas. Então eu acho que já tem essa primeira, apesar de ser um ato heróico, e eu não estou me referindo somente a Juiz de Fora. É uma secretaria descredibilizada, inclusive internamente, pelos próprios colegas, pela gestão pública municipal, que não acredita que dali vá sair alguma coisa, extremamente cobrada, porque essa perspectiva é fácil encher a cidade, é fácil lotar os hotéis, é fácil trazer eventos. Enquanto eu fui secretário durante 4 anos, eu recebi ideias de eventos todos os dias. Ideias todo mundo tem, né? Ideias maravilhosas todo mundo tem. E naquele momento, sobretudo no primeiro momento, nós tínhamos 2 questões fundamentais. Uma secretaria de turismo que não tinha uma linha escrita sobre ela
e uma pandemia. Sim. Verdade. Uma pandemia. Nós criamos uma Secretaria de Turismo online. Mas nem tudo são espinhos também nessa vida. Eu acho que o mais interessante de todo esse processo foi que, quando a secretaria foi criada, se não me falha a memória, nós éramos 13 ou 16 pessoas, e desse total, se eu não me engano, 13. Desse total, 10 eram turismólogos e turismólogas e 8 formadas e formados na UFJF. Com uma média salarial, havia pessoas que ganhavam 6, 7 e havia pessoas que ganhavam 3, 4. Então vamos colocar uma média salarial de R$5.000. Então eu pergunto, quem é em Juiz de Fora, trabalhando de segunda a sexta, formado em turismo, trabalhando com turismo, que tem esse salário atualmente? Então eu também não posso... além disso, nós tínhamos... nós, né, a secretaria ainda tem, estou falando nós, enquanto eu fui, nós tínhamos 20 estagiários de turismo. Então eu falo que de 2021 até o final de 2024, eu não sei como está nesse momento, uma vez que eu abri mão do cargo, a prefeitura, a Secretaria de Turismo foi o maior polo de emprego e de capacitação de mão de obra dos alunos e das alunas de turismo. Acho que isso tem um papel muito importante. Acho que, inclusive, um dos fatores que depois contra o meu trabalho, não sei se a palavra é depois contra, mas é que eu fui acadêmico demais. Talvez se eu tivesse ido mais dançado o ritmo do mercado, da iniciativa privada, talvez eu tivesse atendido mais aos interesses pessoais, mas eu não estaria atendendo ou fazendo naquilo que eu acredito, né? Sim. É um dilema. E você falou uma coisa importante nesse desafio dos próprios colegas, o desafio de orçamento ali, e também o desafio dos próprios moradores, porque a gente tem, né, aqui no Rio de Janeiro é fácil você fomentar um turismo com aquele orgulho de ser carioca. Você sentia um pouco isso, porque em Juiz de Fora tem baixa autoestima. Baixa autoestima, ponto. Não, eu tenho certeza disso. O nosso maior desafio... fizemos alguns projetos e achávamos que íamos lotar a cidade nos primeiros 6 meses. Fizemos folheteria, Instagram, site, e achávamos realmente que íamos ter números maravilhosos, resultados maravilhosos no primeiro ano. Tínhamos um projeto que chamava Caminhando pela História, que nada mais é do que visitas guiadas pelos pontos turísticos da cidade. E achávamos que íamos lotar de turista. E nas primeiras edições não foi nenhum turista. E lotava de pessoas da cidade. E num primeiro momento nós ficamos muito chateados com isso. Ai, meu Deus, não estamos atingindo os turistas. E eu falei assim, gente... Num determinado momento eu falei assim, tá certíssimo, é isso mesmo. Se nós passarmos esses primeiros 4 anos elevando a baixa autoestima da população local, revertendo essa síndrome de vira-lata, essa síndrome do patinho feio, se nós tirarmos da boca da população local, Juiz de Fora não tem nada para fazer, nós mais que teremos cumprido o nosso papel, porque o turista só virá no dia em que ele ouvir, e aí fizemos várias pesquisas, me mata uma frase que eu sempre ouvi, que é a que eu mais ouvi, conheço Juiz de Fora, mas só de passagem. É a frase que mais eu ouvi e é a frase que mais me mata. Aqui no Rio se escuta muito, inclusive. Só vou no Salvaterra, só parei para comer... no máximo um JF Folia. Exatamente. Então, e aí esse entendimento de que primeiro nós precisávamos de fazer com que a Juiz Forano tivesse orgulho da cidade, esse entendimento foi fundamental para que nós continuássemos o trabalho, porém sob uma nova perspectiva. A perspectiva de, primeiro vamos encantar a população e daqui a pouco esse encantamento vai chegar aos turistas contingencialmente. E aí fizemos promoções, teve uma que chama Que Tal um Café, que era
fazer com que as pessoas fossem aos hotéis tomar café da manhã. Legal. Num preço fixo, uma promoção. Primeiro os hotéis não acreditavam, ninguém vê nada. Blá, blá, blá. Meu café da manhã já é ótimo. E aí, a mesma história. Nós vamos fazer com que os turistas venham. E num segundo momento, a população começou a ir. E os hotéis muito incomodados com isso. E para mim, eu estava feliz da vida e continuo feliz da vida com esse projeto. Por quê? Porque o maior sentimento de patinho feio, de baixa autoestima, no que diz respeito ao hotel, é quando a população pensa assim, esse hotel não é para mim, eu não posso entrar. Sim. E em Juiz de Fora tem alguns hotéis que ainda tem a porta giratória que afugenta ainda mais a entrada da pessoa. Eu sou pobre, isso aí não é para mim, né? Então, quando nós lançamos Que Tal um Café, que era essa promoção de convidar as pessoas para tomarem café da manhã no hotel, o café da manhã era um pano de fundo. O objetivo maior era fazer com que as pessoas entendessem que o hotel também era dela. E que quando ela recebesse a prima chata que ia passar uma semana dormindo na sala, no colchão inflável, incomodando, enchendo o saco, não. Que ela poderia colocar essa prima chata dormindo num hotel. Sim. Que seria melhor para todo mundo. Então era esse o movimento, que era um movimento de valorização, de elevação da autoestima, de reconhecimento das identidades, da noção de pertencimento. Se vocês me perguntam quais foram os papéis da Secretaria de Turismo de 2021 ao final de 2024, foi isso, cuidar da cidade. Eu falo que quando nós chegamos, nós tínhamos uma cidade com um monte de fio desencapado. Você tinha o Teatro Central, você tinha aqui, você tinha... E eu acho que nós conseguimos, com um trabalho hercúleo, com pouquíssimos recursos, com uma equipe que trabalhou muito, com muita dedicação, ao final a gente conseguiu organizar. Eu falo que hoje Juiz de Fora já tem condições, roteiro, estrutura, serviços e produtos suficientes para manter turistas de 3 a 4 noites na cidade. E se fazemos um trabalho combinado com as cidades históricas, com Ibitipoca, com a região, sem dúvida que nós temos condições de manter o turista por 7 noites hospedado em Juiz de Fora, o que é o sonho de consumo de todo o turismo local. E aí vocês estavam perguntando gestão pública e iniciativa privada, e aí, em função de 8 anos após gestão pública e iniciativa privada em uma ação de planejamento, aí nós teremos resultados. Né? Eu comecei falando, o turismo não é a galinha dos ovos de ouro, a resposta não virá rápida, os resultados não virão rápidos. Então eu acho que nessa minha fala eu consigo mais ou menos comprovar tudo isso que a gente estava teorizando há pouco. Criar cultura e desmistificar um pouco, né? Eu falo em sala de aula que hotel é igual a igreja, igual a museu. Todo mundo passa na porta e fala, não, Deus me livre, aqui não é para eu entrar. Isso não é para mim, né? Sim. Então... E eu vou além, esse negócio, isso que o Marcelo falou também, de trazer um pouco esse poder, digamos assim, para a população. Eu lembrei, na sua fala, do próprio Parque Municipal. Quantas pessoas o Parque Municipal ele foi arrendado, né? Foi uma concessão que eu conseguia, junto ao SESC, né? Ao Sistema S, né? Ele era uma pousada e hoje ele é um parque aberto à população com esporte, lazer, piscina gratuita para a população e nós achávamos assim que ninguém vai vir aqui, esse parque. E eu já presenciei tantas coisas lindas lá, mas uma das coisas que mais me emocionaram é o fato de algumas pessoas entrarem na piscina pela primeira vez na vida, o que para nós é uma coisa tão óbvia. E a segunda coisa que me emocionou muito eram os casamentos comunitários, que 400 casais se casavam. Então, e sobretudo, levar lazer, divertimento, esporte, recreação em uma área periférica onde não havia nada. Então, a gente... essa ideia de que o turismo também é sempre feito para quem vem de fora, ela é um pouco equivocada.
Porque e aí eu vou ter que ir lá em Paris, porque o metrô de Paris não foi feito para atender aos turistas. Ele é excelente, ele tem uma rede maravilhosa que atende a toda a cidade, mas ele foi criado para atender a população. Então, primeiro a população tem que ser... Uma cidade que não é boa para a população nunca vai ser boa para o turista. Então eu acho que a gente tem que rever essa ideia. O Rio de Janeiro passa por esse processo nesse momento de resgate do orgulho. O Rio de Janeiro nunca esteve tão em moda. Tem esse processo de gentrificação aqui no centro que é um pouco mais complicado, mas via de regra, se a gente olha as redes sociais, se a gente vê na mídia, o Rio de Janeiro está em um momento muito bom no que diz respeito ao turismo, mas ao mesmo tempo, e aí eu como turista vejo que esse orgulho também está, óbvio que há problemas, óbvio que há grandes desafios, mas eu sinto a cidade do Rio de Janeiro hoje muito mais acolhedora. Sim. Bom, quando a gente fala então em iniciativa, em projetos emblemáticos, a gente tem o Miss Brasil Gay em Juiz de Fora, temos muito orgulho disso, de sediar, sendo aí um patrimônio imaterial do município. Você entra como consultor no evento, mais uma vez, né? Você costurando aí nessa vida. Eu só dou consultas. E além disso, você transforma aí o Miss Brasil Gay em um projeto central do seu mestrado e do seu doutorado, né? Isso. Como é que foi viver esse evento por dentro? Que te chamou a atenção nos bastidores? O que te levou a compreender que ali existia um fenômeno cultural riquíssimo e digno de pesquisa? E para quem nunca não conhece, por favor, dê um Google, olha Instagram, YouTube, é incrível o evento. Mas Marcelo pode falar um pouquinho mais pra gente. Nessa minha pegada de... não sei, acho que as pessoas acham que eu sou meio Midas, que tudo que eu toco vira ouro, o que não é verdade. Em 2006 eu fui contratado pelo organizador do evento, que chama Chiquinho Mota. Eu vou traduzir, eu vou falar as palavras dele. Eu fui contratado para transformar uma festa em um evento científico. Em um evento turístico. Uhum. Já havia um grande número de turistas, o evento já tinha crescido demais, já tinha ganho repercussão nacional, mas ele ainda não era rentável e ele era muito desorganizado. Eu fui contratado mais ou menos em maio, junho. O Chiquinho teve um AVC. Eu fui contratado em maio, em junho o Chiquinho teve um AVC, o evento é em agosto e eu me vi sozinho fazendo um evento que eu nunca tinha feito. E tem um espetáculo de meninos transformistas, lindo, vestido, brilho, paetê, que é o que todo mundo vê. Mas por trás há uma competição de homens, e homens são muito competitivos. E todos os desafios da realização de um evento que não se pagava, que era muito sustentado pela gestão pública, que sofre muito tipo de preconceito, inclusive hoje. Eu estou falando da falta total de apoio de empresas privadas, de patrocínio. Então... era um desafio que continua até os dias atuais, seja no Miss Brasil Gay propriamente dito, mas em qualquer evento que trabalha questões, pautas, público, LGBTQIAPN+, ou pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Orientação sexual, gênero, identidade, as pautas identitárias, quando elas são postas em um evento, elas ainda sofrem muito preconceito e são muito difíceis de serem levadas a cabo. Eu fico no Miss Brasil Gay até 2017, nessa gestão, com muito altos e baixos. E aí eu tinha que transformar, porque como eu sou servidor público efetivo, eu tenho que ser autorizado pelo departamento para que eu preste esse serviço de consultoria. E aí, como eu percebi que eu tinha um material muito rico nas minhas mãos, eu falei, eu tenho que transformar isso em ciência. Então, num primeiro momento, no mestrado, eu pego
o Miss Brasil Gay e o avalio pelo olhar da imprensa. Eu faço uma pesquisa pelos principais jornais de Juiz de Fora e avalio o evento. Eu dou um espaço de 10 anos para cada análise e acho que é muito sintomático e muito claro aquilo que a imprensa mostra. Nessas 4 etapas que a imprensa, o resultado da minha pesquisa mostra, é que num primeiro momento a imprensa mostra o evento como exótico, 1979, né? As bichas, né? Quem quer ver pessoas exóticas, né? Como não sabiam como lidar com o tema, fala que é exótico. Depois, em 1987, já era o momento da abertura política. Então, o gay eleitor. Então, você tem fotos no calçadão da Rua Alfred de políticos mega preconceituosos abraçados com as travestis e as transformistas. Em 1997, você tem o Pink Money, que são os gays já com melhor condição financeira, gays não têm filhos, gays são ricos, gays viajam. Essa ideia totalmente errada, mas que é a que vigora. E em 2007 que você tem, naquele momento, eu defendi 2009, você tem já a entrada na pauta identitária. Em 2007 foi a primeira vez que o Jornal de Juiz de Fora colocou a capa do suplemento de cultura colorida. Então você tinha até então um movimento que tem o arco-íris, né, como seu pano de fundo, mas ele sempre foi preto e branco. Sim. Então quando você tem a capa colorida, acho que também isso é sintomático, né? Então acho que isso aí já deu um bom recorte e um recorte muito fidedigno da realidade, porque é assim que a população brasileira, é assim que a realidade brasileira lida com a homossexualidade masculina ao longo desse período. Exótico, eleitoreiro, consumidor e efetivamente como uma pauta identitária. Beleza. Isso foi em 2008. Quando eu defendi o meu doutorado em 2014, eu fiz o doutorado pleno na Sorbonne, fui na França, sobre a orientação do professor Michel Maffezoli. Eu tinha que trabalhar com o imaginário. Essa era uma premissa básica, né? O meu doutorado foi sobre o imaginário. E aí eu falava, como eu vou trabalhar o imaginário? Então, no meu mestrado eu tinha olhado o evento por fora, né? O olhar exterior da imprensa. Então, no meu doutorado, eu falei, eu quero fazer o inverso. Eu quero olhar o evento pelos bastidores, pela coxia. E aí, então, eu peguei 5 misses e trabalhei histórias de vida. Então, eu percebi o evento, foram 5 grandes entrevistas longas, qualitativas, e também aí eu pude identificar através de um aplicativo, né, que são essas nuvens, né, que hoje, esses programas que você joga o texto, naquela época ainda era muito rudimentar, estou falando de 2014, mas que te dão as principais ideias das entrevistas. E nessas 5 entrevistas, eu também tive um retrato muito fidedigno de como os homossexuais masculinos, muito inclusive eram travestis, o Miss Brasil Gay durante muito tempo foi o último degrau para que o candidato virasse a travesti, porque também tem uma prostituição, né? O artista transformista ganhava o Miss Brasil Gay hoje, amanhã ele colocava peito, depois de amanhã ele ia para a Itália se prostituir, e quando ele chegava na Itália se prostituindo, ele cobrava mais porque ele era a Miss, a pessoa mais bonita do ponto de prostituição. Estamos sendo sinceros, não vamos ser levianos. Sim. Aqui falar que ganhar Miss a pessoa ia viver num castelo de cristal. Uhum. Não é essa a realidade. E se eu faço um recorte das principais ideias dessas 5 misses que eu entrevistei, a primeira fala, nunca houve homofobia. Quem corre atrás da violência são os gays. Eu vou elencar assim, alguns pontos principais. A segunda ainda vivia a fase romântica, que já tinha não sei quantos anos que ela foi Miss, mas ela continuava Miss, com vestidinho em casa, com essa ideia romantizada.
A terceira era mais... Ela falava, a frase dela que ela utilizava muito era: eu fui a primeira Miss Brasil gay loira. Então, a blonde girl, a Madonna. A quarta era a negação total. Foi a Miss Brasil Gay 2009, Ianca Ashley, que se converteu e virou um pastor evangélico atualmente. Mentira. E aí ele me dá uma entrevista com uma Bíblia entre as pernas e fala assim: eu não estou te dando uma entrevista, eu estou te dando o testemunho da minha fé. E aí fala dessa conversão. Essa é uma entrevista muito interessantíssima. E a última Miss que eu entrevistei, que se chama... Vou lembrar o nome daqui a pouquinho, tá aqui na ponta da minha língua. Ela fala exatamente que o que movia ela nessa brincadeira, e que é o que e é como hoje eu entendo o Miss Brasil Gay, que o interessante era o ir e vir. Porque durante muitos anos, conforme eu disse, o Miss Brasil Gay era o último degrau para que o artista transformista se transformasse em travesti. E hoje, depois de uma determinada época, eles não se transformam mais em travesti. Porque é o jogo da identidade, que eu gosto de ir e vir. Hoje eu quero ser menina, amanhã eu quero ser menino. É essa que é a brincadeira. Porque é essa que é a brincadeira hoje quando a gente fala de orientação sexual e identidade de gênero. Vivemos um momento onde não há nada muito fixo. Sim. Onde as coisas, inclusive, sobretudo as identidades, a pauta identitária, ela está muito em jogo, e onde há muito movimento. Movimento é a palavra do momento. Então eu acho que é óbvio que as coisas mudam muito, é óbvio que a minha tese foi defendida em 2014, 10 anos já se passaram, talvez hoje haja outras avaliações a serem feitas, mas no que diz respeito à minha tese, foram essas as principais conclusões. E aí em 2017 eu deixo o evento. E por que eu deixo o evento? Acho que é importante eu frisar, eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas todo evento LGBTQIAPN+, para mim, no meu entendimento, tem que ter militância na sua essência. E à medida que o evento passou por transformações e passou a ser um evento elitista, esse ano as mesas para 6 lugares custaram uma média de R$ 2.500, e aí com isso... o gay pobrezinho, periférico, que não tem grana para ir, não pôde entrar. Quando isso passou a acontecer, eu entendi que o meu papel naquele evento havia se perdido. Se até nos eventos LGBT a exclusão já se fazia presente, eu não tinha mais nada para fazer ali. Então eu acho que a minha saída é marcada pela elitização do evento, mas, sobretudo, por uma miopia ou por uma perda da pauta da comunidade LGBTQIAPN+. E essa perda da pauta e essa dúvida, ela continua para mim. E aí eu vou estender, vou ampliar, porque eu tenho me perguntado muito quais são as pautas da comunidade LGBTQIAPN brasileira, mineira, juiz-forana atualmente. E é por isso que eu acho que aí entram as questões do imaginário, as questões da comunicação, porque eu acho que nós temos nos comunicado muito mal. E isso aí tem virado uma grande salada de fruta, uma salada mista. E em função da falta de pauta, vem o preconceito, vem a falta do entendimento e vem o que é pior, as vulnerabilidades e a violência, que tem crescido assustadoramente. Eu vou, por conta do nosso tempo, eu vou pular uma porção de perguntas que eu acho que você vai ter que voltar na próxima temporada. A gente vai e faz uma por ano. Tá bom, como vocês preferirem. A gente tinha uma porção de outras coisas para falar, essa questão dos turismólogos na gestão pública, né? A gente tem outros episódios que falam sobre isso.
a gente ia puxar esses ganchos, falar da sua pesquisa atual. Acho que o convite fica para falar da pesquisa do pós-doutorado. Faz um trailer do que viria, né? Mas para fechar esse papo de hoje, Marcelo, assim, eu queria pedir para que você falasse um pouquinho. A gente tem nessa veia do ensino, da extensão, estamos aqui na universidade. Que dicas você daria para pessoas que estão entrando nesse universo? O que você gostaria de ter escutado lá atrás, que de repente faria com que o caminho fosse mais, sei lá, mais leve? Eu vou falar da extensão, porque eu passei essa noite redigindo um projeto de extensão para o Projeto Rondon. Ah, sim. A gente enviou hoje, né? Então, eu sou rondonista. Se der tudo certo, eu vou para a minha 4ª operação do Projeto Rondon em julho de 2026. Por que eu falo da extensão? Porque eu entendo a universidade como o próprio nome disso, universo. Uhum. E às vezes a gente fica muito preso, obviamente, ao ensino e à pesquisa. Sim. Né, que são os carros-chefe. E a gente perde uma grande oportunidade de dialogar. Então, às vezes, e isso é uma tendência, agora a extensão é curricularizada, ela é obrigatória, ela ocupa 10% da carga horária de qualquer curso e ela é fundamental. Porque talvez num primeiro momento você não entenda a extensão, onde a extensão pode te ajudar. Mas a extensão, ela vai te ajudar, apoiar, propiciar, fazer de você uma cidadã ou um cidadão melhor. De novo, eu vou dar um exemplo do Projeto Rondon. Porque são 15 dias que a gente passa no interior do país, fazendo ações de extensão. Uhum. E não há nada que traga mais satisfação em ver a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, nos mais longínquos rincões desse país, terem a vida transformada com o trabalho de um universitário, de uma universidade. A ciência transforma, a pesquisa transforma, o ensino transforma, talvez a nós. Mas eu não sei em quanto que eles transformam, via de regra, ao entorno, à população. Então, se eu tenho uma dica a dar, e é um desafio da universidade brasileira, professores, invistam na extensão universitária. Alunos, participem de ações de extensão universitária. Sejam extensionistas. Retribuam para a sociedade aquilo que o governo federal investe em vocês. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer se a gente tem a esperança de ter um futuro, um país, uma sociedade mais digna, mais igualitária, menos desigual, mais humana no futuro próximo. Perfeito. Acho que é isso. Legal. Muito bom. Então, assim, nos encaminhando agora para o fim mesmo, temos um momento aqui de dicas para a nossa audiência. E você pode dar dicas assim, livro, série, filme, algo que tenha ou te motivado a entrar no turismo, algo que esteja lendo agora, algo que queira recomendar. Deixamos aberto. Eu vou ser tão bairrista agora, porque eu vou indicar livros do Mafezoli. Tem muita a gente coisa, adora, pode indicar. Tem muita coisa traduzida em português. Acho que o Mafezoli faz uma leitura muito atual. Ele ama o Brasil, ele chama o Brasil de laboratório da pós-modernidade. Então, eu sugiro leituras do Mafezoli, que óbvio que é sociologia do imaginário puro, mas ele se adequa muito. É uma leitura muito leve, muito leve. Tem um livro que eu estou lendo do Zimmel, que chama Zimmel e a Modernidade, que eu também tenho gostado bastante. E como filme, eu estou muito atravessado ainda, já tem um tempinho, pelo filme do Ney Matogrosso, Homem com H. Fala de um personagem específico, fala de uma época. Acho que ele tem muito a ver com a minha realidade, porque somos meio que... não contemporâneos, não, mas...
Quando o Ney Matogrosso passava na televisão na minha casa, minha mãe desligava a televisão. Então, acho que isso me atravessou, né? Me atravessou e contribuiu muito pelo bem e pelo mal na minha formação. Então, eu acho que é Ney Matogrosso que é a minha dica de filme. Legal. Maravilhoso. Muito obrigado, Marcelo. Volte sempre, a gente já falou. Gente, aluno, estou à disposição, sempre um prazer. Eu queria mais, pelo menos umas 4 horas. Eu tinha umas 80 páginas aqui pra te perguntar. Tem mais um roteiro enorme aí. Mas a gente já firmou esse compromisso. Como o Marcelo vai estar aqui... Agora ele será o Ergiano. Se o Marcelo estiver aqui... Marcelo será, quem sabe, o Ergiano em 2026 vai estar aqui todo mês. Exatamente. Inclusive vai apresentar com a gente. Bom... Agora a gente faz também o nosso jabá rapidinho. A gente tem o canal no YouTube e no Spotify, o perfil também no Instagram, @O Mundo do Turismo. Segue a gente lá, a gente posta bastidores, corte dos episódios. Podem colocar suas sugestões, o que vocês querem ver nos próximos programas, temas, pessoas, enfim. Fala com a gente lá e nos dê sugestões, tá bom? Muitíssimo obrigado, Marcelo. Por nada, sempre um prazer. Obrigado mais uma vez. E para encerrar, vamos à nossa ficha técnica. Esse episódio é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, edição de Ramon Lemes, mídias e produção de Estela Nunes, roteiro, produção e direção de Lucas Gamonal e Milene Ferreira. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tchau.